conversar com ele. Ele quem? Correria. Você sabe que só de ver ele correndo eu fico cansado? Pois é, mas ainda bem que ele corre. O governador da Bahia, Sua Excelência, meu amigo Rui Costa. Bom dia, Rui. Você está bem? Bom dia, Mário. Bom dia a todos os amigos aí da metrópole. É um prazer enorme. Estou bem, Mário. Estou aqui no Oeste desde segunda-feira, cumprindo a agenda até amanhã. Hoje nós vamos fazer agenda aqui em Luiz Eduardo Magalhães, à tarde em Santa Rita de Cássia e amanhã na cidade de Cocos. Então é uma agenda aqui a semana inteira no Oeste, cuidando aqui das ações de educação, saúde, infraestrutura, e te entregamos aqui, Mário, para nosso orgulho, o primeiro serviço de cardiologia do Oeste da Bahia, no Hospital do Oeste. Em novembro eu volto para entregar o primeiro serviço de oncologia, de tratamento do câncer, para toda a região Oeste. Então, graças a Deus, nós vamos materializando a nossa proposição de regionalizar a saúde pública do nosso estado. Rui, essa região do oeste da Bahia, que muita gente do resto da Bahia não conhece tanto, é uma das regiões que tem uma economia mais dinâmica do estado. É assim mesmo? Exatamente, Mário. É uma economia muito dinâmica, que cresce de forma sustentada. Você tem aqui terras férteis, um potencial hídrico grande, e tem muita gente disposta a trabalhar, e as cidades em si crescem, mas a atividade econômica também, agrícola, agroindustrial, cresce rapidamente, com muita tecnologia, são investimentos grandes e, graças a Deus, a Bahia se situa entre os estados brasileiros, eu diria um destaque também internacional do ponto de vista de produtividade de milho, de soja, de algodão, além da alta produtividade, também qualidade. E um investimento grande aqui em tecnologia, o que vai fazer a diferença no futuro breve na agricultura, ou já está fazendo diferença o emprego da tecnologia. E ontem, inclusive, eu visitei uma mudança de paradigma pela substituição de fertilizantes ou de defensivos químicos por um investimento em investimentos biológicos, ou seja, de tratar com tecnologia biológica a fertilização da terra e o combate às pragas através da investimento forte em técnicas biológicas. Então, é a fronteira do conhecimento hoje do mundo em termos de tecnologia de produção agrícola. Queria que você explicasse assim, por exemplo, você foi para aí segunda-feira, vai ficar até amanhã, quinta-feira. Qual é a orientação, qual é seu pensamento em passar praticamente uma semana útil numa região importante do estado? Como é que você divide seu tempo? Quais são as atividades principais que você desenvolve aí? Ô, Mário, aqui, como nós estamos aqui no avião do estado, que é um King Air, estamos a 2 horas praticamente de Salvador. Então, se eu fizer a agenda para ir para voltar, 2 horas para vir, 2 horas para voltar, já são 4 horas perdidas no dia. Então, vim aqui, a gente otimiza tempo para fazer esse ritmo aqui da correria. Eu estou fazendo 2 cidades por dia de agenda. Ontem eu fiz a cidade de Vanderlei e a cidade de Cotegipe, onde nós anunciamos novos investimentos em escola, em saúde, em infraestrutura, em emprego e renda para a população. Na segunda, nós fizemos a cidade de Barreiras, com vários investimentos na área de saúde, infraestrutura, também em novas escolas. Fizemos uma reunião com o consórcio aqui dos municípios da região e uma reunião também com os produtores, com as associações de produtores de algodão, de soja. Eles aqui têm uma forte associação.
montaram a infraestrutura também que atua em parceria com o Estado para realizar estradas na zona rural, visando melhorar as condições de trafegabilidade da produção. Então nós fazemos renúncia fiscal e com essa renúncia eles também aportam recursos e juntos a gente vai ampliando o número de estradas. Então eu fiz reuniões com eles. Então você consegue fiz reunião até 9 da noite aqui, com prefeitos, com empresários. Então você vai conhecendo mais. Esse é meu estilo de gestão, Mário. Eu sou adepto daquela máxima que diz que quem conhece onde está a goteira é quem está embaixo do telhado. Essa é boa. Então, nada melhor do que você estar perto dos problemas para ouvir as sugestões de soluções e fazer a opção com o que você está vendo, está ouvindo. Aquele modelo de gestão, seja empresarial, seja pública, que a pessoa se considera o rei, o máximo, que sabe tudo e quer tomar decisão sozinho, isso já está no passado distante. As empresas modernas fazem um processo de escuta permanente com o chamado chão de fábrica, assim, e abre canais de comunicação, de feedback para acertar mais. E é assim que a gente vai governando também. Por isso, estar aqui significa economizar tempo e a possibilidade de ouvir as pessoas, de ouvir os empresários, ouvir os prefeitos, estar mais próximo da população. Ontem, por exemplo, eu fui na zona rural de Vanderlei, numa comunidade ribeirinha chamada Goiabeira, lá inaugurar alguns investimentos, anunciei uma nova escola e depois fui na sede da cidade. Então isso não daria tempo de fazer uma agenda dessa se eu estivesse fazendo bate e volta, indo e voltando, porque só por dia eu perderia 4 horas para ir e para voltar. Ô Rui, esse segundo governo seu, você deu de cara assim com a pandemia, que mudou o rumo de muitos investimentos que você teve que fazer, né? Você teve que... Primeiro, a arrecadação cai por conta do fechamento, por conta da pouca arrecadação, diminuição da arrecadação. Você manteve os salários todos em dia, não houve nada de parcelar nem de atrasar salários. E uma parte significativa você teve que investir em hospitais, postos de saúde, e clínicas e tudo para a prevenção da Covid, coisa que não estava no programa original do seu governo. De que forma isso prejudicou alguns planos seus ou não prejudicou? Como é que foi isso aí para você? Olha, Mário, eu diria que não é que prejudicou. Como você bem disse, nós tivemos que reprogramar, ajustar. Então, só na área, Mário, de apoio à transferência de renda para apoiar as pessoas que mais precisam, para ajudar a botar comida na mesa, nós tivemos que aportar 800 milhões de reais entre o ano passado e esse ano, que não estavam previstos originalmente no programa de governo, nem no orçamento, em função da pandemia. Então, são programas que, por exemplo, o auxílio permanência na escola, onde nós damos R$ 150 a mais de 300 mil famílias para que elas mantenham seus filhos nas escolas. O valor da alimentação, que a gente transfere também, cada valor transferido, desse é 40 milhões de reais, enfim. Então, nós tivemos também que aumentar muito o valor para estender a mão às famílias que mais precisam, os mais pobres do Estado. E, ao mesmo tempo, como você disse, tivemos que fazer um investimento forte, pesado, estadual, com recursos, para apoiar municípios e abrir leitos no Estado, que muitos deles estavam programados para serem abertos ao longo do tempo, mas nós tivemos que antecipar esses investimentos. Então, isso significa uma rearrumação do cronograma de investimentos. Então, hoje nós, graças a Deus,
conseguimos estar aí entre os 2 estados do Brasil com menor taxa de mortalidade de Covid. Isso nos orgulha muito, porque nós somos o 4º estado em população, um estado muito grande, e graças a Deus conseguimos salvar, com a ajuda da imprensa, com a ajuda da população, com a ajuda dos prefeitos, com a ajuda de todo mundo, conseguimos um resultado extraordinário graças a esse esforço. Mas, Mário, fazendo um balanço aí desses 6 anos e meio, a Bahia se destaca ao longo desse período porque nós somos o 2º estado brasileiro em investimento público. Só ficamos atrás do estado de São Paulo, mesmo sendo a Bahia o 16º em arrecadação do Brasil. Então isso me orgulha bastante e vamos continuar assim, investindo forte na saúde. Se eu for considerar o item saúde, a gente fica em primeiro lugar com todos esses investimentos que nós estamos fazendo, e todas as regiões do estado, portanto, passaram, a partir do nosso governo, a ter serviços de alta complexidade. E agora o último hospital que nós estamos com edital na rua de licitação é o hospital lá do extremo sul da Bahia, para atender a Costa das Baleias, como a gente chama, que é a região de Teixeira de Freitas. São 11 municípios que serão atendidos por esse hospital regional. Então, e agora, esse ano, a gente aumentou substantivamente o investimento na educação. Só esse ano, de licitação de obras para ampliar escolas novas, requalificação dos equipamentos escolares, nós estamos aplicando R$1 bilhão em obras para criar melhores condições de infraestrutura para a educação, para a prática esportiva, cultural e também a aprendizagem profissional, porque nós estamos introduzindo em todas as escolas cursos profissionalizantes. Eu estou conversando com o governador Rui Costa, que não está com vídeo, porque estamos falando diretamente de Barreiras, no extremo oeste da Bahia. Rui, agora me diga uma coisa. Como é trabalhar, como tem sido trabalhar para combater o máximo os malefícios dessa pandemia, contando com um governo federal negacionista, perseguidor? E ontem, por exemplo, Rui, eu assisti alarmado o pronunciamento da vice-procuradora, da subprocuradora-geral da República, dizer que esse uso de máscara não é uma coisa cientificamente provada, portanto, o fato do presidente Bolsonaro não usar máscara e até tirar máscara de crianças que ele carrega, não é problema, não é crime, não é nada. Quer dizer, você tem um governo federal jogando contra, como se quisesse assim mostrar, não, é cloroquina, que máscara, fechar, vamos todos para as ruas, manada, vamos fazer imunização de rebanho. Pô, deve ter sido uma barra pesada segurar essa onda aí aqui na Bahia, não foi não, Rui? Mário, foi muito difícil e está sendo difícil, porque além desses episódios absurdos, inacreditáveis, na verdade, qualquer pessoa que digite no Google agora aí, que está acompanhando nossa entrevista, e for pesquisar recomendações científicas para o uso de máscara, vai encontrar estudos de Israel, dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, de qualquer país com vasto conhecimento científico e tecnológico que está pesquisando sobre a doença. É unanimidade isso. Isso não tem nem debate hoje internacional sobre isso, não tem nenhuma dúvida. É unanimidade que o uso de máscara reduz de forma muito significativa a transmissão da doença. Aliás, Israel agora voltou a recomendar o uso de máscara em ambiente fechado por causa da nova variante Delta, mesmo tendo 80% do povo vacinado. E o pior do que isso, Mário,
Às vezes eu sou da tese o seguinte, lá na Liberdade, onde eu nasci, o povo dizia assim, se não pode ajudar, Não pelo menos atrapalha. não atrapalhe, né? É, Então, o governo federal, além de não ajudar, desde o início da pandemia, fez tudo que pôde para atrapalhar. Eles tinham uma tese maluca que, se lembra daquela, lá no início da pandemia, que o povo falava de imunização de rebanho, isso. ou seja, se muita gente se contaminasse, aí, pelo grande número da população contaminada, isso traria uma imunização para o país inteiro. Essa teoria absurda foi por terra, até porque hoje nós temos pessoas que se contaminaram 2, 3 vezes. Tem pessoas que se contaminou a primeira vez, teve uns sintomas leves, e teve gente que da segunda vez já foi para UTI, ou vice-versa. Então, sustentavam teses absurdas. E agora, Mário, essa semana, se o Ministério não comunicar a correção do absurdo que está fazendo com a Bahia e com alguns estados do Nordeste, nós vamos ingressar no STF, solicitando que a Justiça faça o Ministério da Saúde corrigir essa perseguição contra os baianos. Nós recebemos, a menos do que temos direito de vacina, 900 mil doses de vacina. Da nossa cota? A menos. Por quê? Porque o correto é o padrão do SUS, é tudo dividir conforme a população de cada cidade e de cada estado. Claro. Então a vacina deve ser distribuída proporcionalmente à população dos municípios e proporcionalmente à população de cada estado. Nós temos 15 milhões de baianos. E quando você faz esse cálculo, o próprio Ministério reconhece de que a Bahia recebeu 900 mil doses a menos do que deveria ter recebido pelo tamanho da sua população. E, portanto, nós já enviamos várias correspondências. Sexta-feira passada enviamos mais uma, cobrando do Ministério, e eu pedi à Procuradoria do Estado que prepare uma ação para a gente ingressar essa semana no STF, pedindo que haja uma decisão judicial no sentido de obrigar o Ministério da Saúde a cessar com essa discriminação contra a Bahia, contra os baianos, e enviar as doses que estão faltando, essas 900 mil doses, para que a gente possa acelerar a vacinação. Então eu diria que foi o grande problema de toda a pandemia. Não é à toa que o Brasil está entre os 2 ou 3 países do mundo com o maior número de mortes. Nós estamos caminhando para chegar ao número absurdo de 600 mil mortes no país. E isso se deve a esse comportamento, eu diria, insensível, desumano, na condução da pandemia. Eu digo assim, mas eu tenho a seguinte teoria: a política devia ser o lugar exclusivamente de quem gosta de cuidar de gente, de quem gosta de cuidar das pessoas. Infelizmente, tudo que esse governo federal não tem é sentimento de afeto, de carinho e de gostar das pessoas. Então, infelizmente, o que eles pregam é ódio, mentira, calúnia e violência, prega aumento de armamento, ou seja, tudo que vai da contramão do sentido da humanidade, do carinho, do cuidado com as pessoas. Costa, nós estamos conversando com ele direto de Barreiras para todo o interior da Bahia, ligado aqui na rede nossa, que vai até mais um pouco. Governador, me diga uma coisa, vamos falar agora um pouco dessa situação instável, da democracia instável que, no meu entender, nós estamos vivendo agora. Todo dia, de uma forma ou de outra, o presidente da República agride, cria um caso, ameaça não ter eleição, ameaça colocar a tropa na rua para conter o que ele acha que pode acontecer, uma turbulência nacional. A gente vê o Supremo Tribunal Federal tem tido, demorou, mas tem tido algumas medidas bastante interessantes.
O Senado, do outro lado, também está se posicionando de uma forma muito boa, aparentemente. Quando chega na Câmara dos Deputados, aí, governador, parece que não está acontecendo nada, porque as pessoas estão interessadas em fundo eleitoral, em volta das coligações e tudo aquilo que possa beneficiar e fazer com que a reeleição dele seja mais fácil. E pelas informações que eu tenho, esse Congresso está sendo alimentado fartamente por emendas que são liberadas, inclusive, daquilo que se convencionou chamar o orçamento secreto. O que é que você diz disso, Rui? Ô, Mário, é muito preocupante. Essa semana nós assinamos um documento dos governadores prestando solidariedade ao STF. E para os amigos que estão aqui nos acompanhando pelo rádio, pela internet, Mário, cada um deve estar se perguntando assim, qual o impacto disso, desse bate-boca do presidente com as instituições, com o judiciário, com a Suprema Corte brasileira? Qual o impacto dessas ameaças, dessas bravatas do presidente de fazer passeio de tanque do Exército na rua, na economia? Qual o impacto disso na minha vida? Cada um deve estar se perguntando aí. E é bom que se pergunte mesmo. Sabe por quê? Porque o impacto é gigantesco. Um país onde o próprio presidente da República ameaça a Suprema Corte, ameaça não ter eleição, ameaça a democracia, onde o presidente da República mostra total desrespeito com a população e faz a política do toma lá da cá, isso tem um impacto enorme na retirada de investimentos, ou nacionais ou internacionais. E é por isso que o Brasil vem perdendo sucessivamente, caindo os investimentos externos no Brasil. Porque nós estamos vendo aí as cenas no Afeganistão. Alguém vai botar algum recurso para qualquer investimento no Afeganistão nesse momento? A resposta é não. Alguém vai botar recurso no Brasil com o presidente ameaçando a sociedade brasileira, ameaçando a justiça, ameaçando a democracia? Óbvio que quem vai tomar decisão na Europa, nos Estados Unidos, fundos de investimento, se tem que fazer a opção, podemos fazer esse investimento no Brasil ou em outro lugar. Óbvio que as pessoas vão optando por não fazer o investimento no Brasil pela gigantesca insegurança jurídica e institucional. Então, esse tipo de comportamento é o que tem feito aumentar a pobreza no Brasil, aumentar o desemprego e aumentar a falta de esperança dos investidores desse país. Então, o prejuízo é gigantesco, não é apenas uma questão de retórica ou de disse-me-disse da política. É uma questão que impacta fortemente na economia, no emprego das pessoas e na possibilidade do país crescer ou não. Então é uma atitude completamente irresponsável, inconsequente, de alguém, repito, que não tem carinho pelo país, que não tem carinho pelo povo brasileiro e pelas pessoas, nem na saúde e nem na economia, nem no cuidado com o nosso país. Felizmente é uma tragédia que nós estamos vivendo nesses 2 anos e meio, e o povo brasileiro está contando as horas desse governo acabar. É por isso que a rejeição dispara em todo o Brasil. Todas as regiões do Brasil, a rejeição cresce, mesmo naqueles lugares onde ele ganhou a eleição em 2018. Hoje, a rejeição já supera em muito qualquer índice de aprovação, já passou de 50%, e aqui na Bahia sempre foi muito alta, e no Nordeste, acima de 70% de rejeição. E só faz piorar, infelizmente, esse comportamento do governo federal, do presidente da República. Então é triste ver a vida do país ser trocada, às vezes, por um calçamento de paralelo, e está se jogando vidas humanas fora. Eles não estão pagando sequer, Mário, a construção dos colégios.
o FNDE não está pagando, inclusive, os valores para concluir as creches, construir as escolas. É por isso que nós estamos aportando recurso estadual para concluir essas obras, que muitas delas estão aí paralisadas por falta de repasse de recursos. As estradas federais na Bahia estão a lástima. Vai na 242, é a principal estrada federal da Bahia, que não é pedagiada, toda esburacada. Vai aqui a 110, que sobe aqui para a região, aqui subindo a Lagoinhas aqui, entre rios ali, toda esburacada. Então é uma vergonha. Eles sequer estão fazendo o serviço de manutenção do que o país construiu ao longo dos anos. E tudo é verdade, mas ainda assim é incrível como o presidente Bolsonaro consegue ainda mobilizar uma parte significativa da população. Eu acho que até ele chegar ao poder, aquela campanha dele toda, essa extrema-direita brasileira tinha muito acanhamento, não se mostrava assim tão raivosa, homofóbica, tinha certos pruridos. Agora não, agora a coisa desandou de um jeito e a gente vê essa extrema-direita que parece que existiu sempre na vida do povo brasileiro. O que é que você pensa sobre isso, Rui? Ô, Mário, e o pior de tudo, às vezes realmente eu fico perplexo em perceber que 20% ou 25% das pessoas seguem, às vezes, de forma irracional e acreditando em mentiras divulgadas por pessoas que, na minha opinião, são completamente desprovidas de caráter e ficam espalhando notícias falsas. Por exemplo, o presidente da República, desde esse caos da gestão da economia no Brasil, e caos, inclusive, na questão do preço dos combustíveis, nós estamos com o gás de cozinha aí passando de R$ 100. A gasolina, hoje eu vi pela manhã em vários lugares, passando de R$ 7. Uma completa incapacidade, incompetência de governar o país. E os adeptos deles, aquelas pessoas, algumas até com mandato parlamentar, que são desprovidas de caráter, ficam espalhando sistematicamente em redes sociais, em grupos de zap, calúnias e mentiras. É aquela tese nazista de tentar repetir a mentira muitas vezes para que ela consiga convencer algumas pessoas de que essa mentira é verdade. Então eles têm espalhado sistematicamente que o preço dos combustíveis estão alto porque os estados mudaram o ICMS. Então, e que é um absurdo, uma calúnia absurda, uma mentira escandalosa. Então, o gás de cozinha na Bahia, por exemplo, o ICMS é o menor do Brasil e não houve nenhuma mudança. Nem desde o governo de Lula, passando aí por Temer, não mudou absolutamente nada. O que mudou foi a capacidade de governar o país, foi de gerenciar o país, que eles não conseguem fazer. Então, não houve e nem vai haver nenhuma alteração de ICMS na Bahia e nos estados não houve também. E aqui não houve qualquer modificação nem majoração. Então, mas aqueles adeptos, essas pessoas, repito, que para mim não, muitas pessoas usam a expressão, são pessoas de mau caráter. Eu digo, não, essas sequer têm algum caráter, porque quem persiste divulgando calúnia, sabendo que é mentira, tendo consciência que é mentira só para iludir as pessoas que não têm conhecimento, essas pessoas são desprovidas de caráter completamente. E para mim também é surpresa, mas saber que uma parcela, mesmo que seja 15%, 20% da população, apoia ou segue esse tipo de atos discriminatórios contra negros, contra pobres, que apoiam o racismo regional, inclusive, contra o povo nordestino, que apoiam qualquer coisa que diga sentido à inclusão social. Enfim, é o que muitos autores aí descrevem como uma herança escravocrata do Brasil, que continua enraizado na cabeça de pessoas que eu acho que não aceitam que a escravidão acabou, que as pessoas têm que ter liberdade para trabalhar, para viver, serem felizes, e essas pessoas continuam cultivando ódio
como motor de suas vidas. Rui, tem um ouvinte aqui que pergunta quando é que você vai fazer uma visita completa dessa na região do Sisal. Nós estamos programando agora, está em breve, nós vamos inclusive inaugurar a Policlínica Regional ali do Sisal, que está sendo finalizada, as obras já estão prontas, nós estamos instalando os equipamentos lá na cidade de Serrinha e tem várias obras em curso e nós estamos fazendo essa agenda. Nós fizemos já na região da Chapada, agora aqui no Oeste, e vamos fazendo essa agenda para a gente ir detalhando e encaminhando. Como nós tivemos esse período aí gravíssimo de pandemia, nós estamos buscando, Mário, pisar no acelerador, e a forma de acelerar isso é mobilizar o governo inteiro para vir com o governador para essas regiões, para de uma vez só tentar fazer um checklist das coisas e botar para andar numa velocidade maior. Tem também um ouvinte aqui que diz que para os aposentados pagar 14% do Funprev é muito. E aí, governador? Mário, nós temos um sistema previdenciário que lá atrás, e aí eu estou falando de coisa de 30 anos atrás, ele incorporou um conjunto de pessoas na Previdência que não contribuíram para as suas aposentadorias. Desde o período da Constituição de 88 e pela implantação da nova modelo previdenciário no Brasil, um conjunto de pessoas que não tinham contribuído ao longo da sua vida profissional passaram a ter direito à aposentadoria integral, e isso gerou um déficit gigantesco, que mesmo hoje, mesmo com essa reforma que nós fizemos, o déficit continua elevadíssimo. Então, são bilhões de reais que são aplicados todo ano para cobrir o déficit previdenciário. Então, o ideal é que esse déficit não existisse, para que eventualmente não precisasse ter contribuição. Mas o fato é que o déficit é gigantesco, era crescente exponencialmente, continua crescente, mas pelo menos diminuiu a velocidade do crescimento do déficit, mas ele não foi reduzido com essas reformas. O que conseguimos apenas foi reduzir a velocidade do crescimento do déficit, senão é algo insustentável. E nós temos que agir com seriedade, com firmeza e com sinceridade com a população. Não adianta você ter demagogia ou tomar medidas demagógicas que pensando só no seu mandato. O grande problema do Brasil e da Bahia é que tiveram ao longo de muitos anos pessoas que pensavam e tomavam decisões, muitas vezes, pensando apenas no seu mandato, na popularidade do seu mandato, e não na organização financeira, econômica e na sustentabilidade de longo prazo das finanças públicas. Então não dá para fazer demagogia. Eu não faço parte do meu estilo de receber aplausos hoje e deixar o Estado quebrado amanhã. E daqui a alguns anos alguém descubra, aquele aplauso de ontem resultou em quebrar o Estado anos depois. Então esse não é o meu estilo. Graças a Deus nós vamos entregar um Estado tão bem organizado como eu recebi, mas eu diria mais bem estruturado do ponto de vista financeiro, porque nós fizemos vários ajustes na máquina pública, cortando inclusive órgãos ineficientes, reduzimos, Mário, quase 3.000 cargos comissionados na máquina pública, reorganizamos a forma de prestar serviço, como, por exemplo, o investimento na agricultura familiar, na assistência técnica. Nós tínhamos a antiga EBDA, Mário. Tinha 1.100 funcionários, dos quais 980, 970 moravam em Salvador para fazer assistência técnica rural nesse estado gigantesco. Então, qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Então, o que nós fizemos, fechamos a EBDA e fizemos um novo modelo de assistência técnica. E nesse meu mandato, mas nós investimos 2 bilhões e 100 milhões, estamos investindo até o dia de hoje, 2 bilhões e 100 milhões de reais na agricultura familiar. E com isso a gente colhe os resultados disso. Me emociona dar depoimento
ver depoimentos, que ontem, inclusive, eu citei, de um senhor trabalhador rural, que eu voltando de uma agenda na região de Brumado, fui pegar um avião ali em Brumado, ele estava me esperando, sentado. Quando eu cheguei, ele levantou e me entregou 2 sacolas com 2 dúzias de ovos. Ele disse: governador, eu trouxe aqui em agradecimento ao programa que vocês fizeram. Eu disse: você está criando galinha caipira? Estou. E eu disse: quantas galinhas você tem? Ele disse: um pouco mais de 300. Eu disse: meus parabéns. Ele disse: eu estou sustentando minha família graças a esse programa que você criou. Eu disse: quanto é que você está tirando no ano? Aí ele disse: no ano passado eu consegui tirar 60 mil reais no ano. 60 mil no ano, Mário, significa 5 mil por mês. Velho. Então, por quê? Porque o ovo de galinha caipira é um ovo que no mercado é reconhecido como ovo orgânico, e a galinha sem nenhum tipo de alimentação com outros produtos, o que é muito valorizado no mercado. Então nós criamos um amplo projeto de apoio, de estímulo, de assistência técnica em várias áreas. E agora, até ano que vem, nós vamos ter plantas homologadas pela DAB para abater frango caipira, para inspecionar ovos caipira, uma pelo menos em cada território da Bahia, um frigorífico de pequeno ou médio porte para fazer filé de tilápia para os pequenos agricultores, uma em cada território da Bahia. Então, nós mudamos completamente a forma de fazer, porque o que interessa, Mário, e eu digo sempre, é o recurso, o apoio chegar à população. Muitas vezes as pessoas ficavam prisioneiras do meio, ou seja, não, eu tenho uma empresa de assistência técnica, é através dessa empresa. Se o meio não está dando certo, você muda a ferramenta de trabalho para alcançar o objetivo, que é melhorar a vida das pessoas. E é isso que nós fizemos com várias mudanças na máquina pública do Estado, agindo de forma responsável e fazendo com que os recursos cheguem a quem mais precisa. Agora, Rui, eu estou conversando com o governador Rui Costa. Você falou isso aí, eu concordo com você. Aí eu me lembrei o nome, só não lembro o nome, um deputado que era estadual, hoje é federal, que ele dizia que você é um excelente governador, mas que você não era bom em política. Eu não estou lembrado do nome dele. A risada dele, tá vendo? Pelo menos não dá risada. Você gosta, né? Agora, Rui, me diga uma coisa. Muita gente chega para mim e pergunta assim: Rui vai ser candidato a senador? Eu digo: eu não sei, não está na hora ainda de decidir. Mas dentro aqui neste coração velho todo remendado, eu acho que você vai ser candidato a senador da República. E até acho que seria muito bom, porque você, com seu governo, se mostrou um grande líder. Você se lembra que na época, inclusive, a mais braba da pandemia, eu, inclusive, entrevistando infectologistas e pessoas de fora, mostrava o exemplo de grandeza que você deu se unindo ao prefeito de Salvador, não é? Independente da disputa que se deu até na eleição passada, municipal. Então você hoje é um líder. E não seria bom para a Bahia, esse é pensamento meu, que você ficasse até o fim do governo esperando mais 4 anos para poder voltar à política, que nesse momento precisa de pessoas assim, firmes, que não se encantem com essa política barata que esse tal deputado gosta de fazer. Um favorzinho aqui, um reda para aqui, outro para ali. Mas que tenha firmeza até de dizer: não, não dá, não vou fazer, mas em compensação fazemos isso e aquilo. Você não vai se pronunciar sobre isso, é claro, suponho eu, né? Mas vale a pergunta, e aí? Ô Mário, eu tenho um estilo de fazer as coisas sempre coletivamente. Eu aprendi, e a minha formação tem a ver com a minha formação familiar, mas também do local que eu vim, né? Eu nasci numa favela, no morro,
em que muitos domingos, ao invés de ir para a praia, de curtir, a gente se juntava naquela feijoada e com a tubaína para bater a laje do vizinho, né? Então é o sentimento de que coletivamente você consegue fazer mais coisas, você consegue melhorar a vida das pessoas. Se você se une através de uma associação, no mutirão, para construir a casa de um vizinho, você faz a casa rapidamente, viabiliza que a pessoa tenha um teto para morar decente, e não custa nada. É uma manhã de domingo que você está ali e acaba sendo uma espécie de diversão, porque você se sente realizado em estar ajudando as pessoas. E na política, eu aprendi a fazer política assim, coletivamente. Eu não acredito em salvador da pátria, em milagre, em gente que sozinho vai salvar o mundo. Não acredito nisso. Eu acredito que o que vai melhorar o nosso país é um trabalho junto com a sociedade, chamando os produtores, os empresários para conversar, as associações, quem governa, sentando, dialogando, explicando o que pode fazer, o que não pode, ouvindo sugestões. Isso sim, eu acho que é capaz de mudar o nosso país para melhor. E fazer política coletivamente. Então essa é uma decisão que eu não tomarei sozinho. Eu vou ter que dialogar com o nosso grupo político sobre as opções. É evidente que tem um nível de prioridade, de hierarquia aí nas decisões. A prioridade maior, é evidente, que é salvar nosso país, salvar o Brasil. E por isso eu estabeleci como prioridade ajudar para que a gente salve o Brasil desse caos que nós estamos vivendo. E depois é que permitir que a Bahia continue nesse ritmo de priorizar a inclusão social, o desenvolvimento, o investimento em saúde, em educação. Então, e eventualmente depois a minha participação nisso. Então é essa a ordem de prioridades que nós estamos conversando. E nós vamos continuar dialogando. A decisão, eu repito, ainda é cedo para tomar definitiva. Meu foco hoje é acelerar o ritmo de entregas de trabalho. A pandemia prejudicou o ritmo de muitas coisas em função de as pessoas ficarem em home office, ficarem em casa, fazendo suas tarefas. Muitas coisas não puderam ser executadas por conta da pandemia e nós temos que recuperar o tempo perdido. E por isso eu estou fazendo essa corrida, vamos dizer assim, para melhorar a gestão e me mantendo mais próximo das regiões. Então a prioridade nesse momento é essa, Mário, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Valeu, Rui, muitíssimo obrigado, viu? Um abraço para você. Espero que em breve, muito breve, a gente possa voltar a conviver aqui nos estúdios da Metrópole, que sempre recebem você com muita alegria. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Rui? Vamos agendar, estou com saudade do estúdio para a gente voltar a dar entrevista aí presencial, Mário. Um abraço, um bom dia a todos os baianos e baianas. E um último pedido, por favor, em nome da vida, em nome da sua família, em nome da saúde do povo baiano, continue usando máscara, vá tomar a segunda dose da vacina, por favor. Não deixe de tomar, são mais de 300 mil baianos que ainda já venceram o prazo e ainda não foram tomar vacina. É preciso que as pessoas compareçam. O que garante a imunização são 2 doses da vacina, salva a vida. Então nos ajude a salvar a vida, vá tomar sua segunda dose e use máscara até a gente passar esse sufoco. Um abraço, bom dia. Bom dia, Rui Costa, governador da Bahia.